Oi, gente, vem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer esse conjunto belíssimo aqui, que esse conjunto é da minha loja. Mas antes disso, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha e comenta aqui embaixo se você gostou, se não gostou, se ficou com alguma dúvida e compartilha com suas amigas também, tá certo? Pra me ajudar a crescer e trazer mais dicas aqui pra você. Vamos lá? Olha só, gente, eu estirei o tecido aqui em cima da mesa. A posição do tecido é sempre com a auréola. A auréola é a parte do tecido onde tem os furinhos. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tem uns furinhos aqui na lateral do tecido. Isso chama auréola. Não sei se dá pra ver aqui do vídeo. Aqui, ó. Os furinhos pequenininhos chama de auréola do tecido, que é a lateral. Isso quer dizer que é a lateral do tecido. O tecido tem que sempre ficar em pé. A auréola sempre vai estar na lateral da mesa, tá certo? Sempre. Que aí você vai pegar tanto a elasticidade do tecido como a posição correta. Caso o tecido estique dos dois lados, ó, estique assim e estique assim, você pode posicionar de qualquer maneira, ou o molde deitado ou o molde em pé. Como esse tecido tem mais, ele tem elasticidade, mas a elasticidade dele é mais na parte lateral, então eu vou posicionar todas as modelagens em pé. Vamos lá posicionar comigo. Eu não coloquei nem o nome das posições, o nome que eu vou, o lado que eu vou colocar aqui, ó, as setas. Nem coloquei nas modelagens, mas eu vou colocando agora e vou posicionando todas elas em pé, tá certo, gente? Coloque sempre suas modelagens a seta, mostrando o lado que ela é, sempre em pé, nunca deitado. A não ser que o tecido estique dos dois lados, que isso é muito difícil. Aí você mesmo vai posicionar sua modelagem, mas sempre coloque a seta em pé. Vou colocar aqui, posicionando tudinho, aproveitando o máximo de tecido pra gente não estragar, não ter prejuízo. Sempre aproveitando o máximo de tecido. Vou posicionando. E mostrando pra vocês. Pronto, marquei todas as partes. Agora vamos lá, vamos posicionar no tecido, aproveitando o máximo que você puder de tecido. Lembrando que todos você tem que deixar margem de 1 centímetro em toda a lateral do molde, viu, gente? 1 centímetro de um lado, de outro, em cima, embaixo, toda a lateral. Tem que ter 1 centímetro para margem de costura, tá bom? Não esqueça disso, é muito importante. Tem uma pingueira mostrada bem aqui em cima do meu molde, porque aqui tá chovendo bastante. Eu sou nordestina e aqui no Nordeste, mais exatamente em Pernambuco, tá chovendo bastante durante essa semana toda. Olha só, posicionei tudinho. Lembrando que esses dois aqui, ó, vão ser cortados 2 vezes de cada. 2 desse, 2 desse, 2 desse. Porque o busto é forrado, viu, gente? Ó, 2 vezes de cada um, tá certo? Então, esses pedacinhos ainda vou aproveitar. Vamos lá cortar. Deixa eu colocar peso aqui em cima, pra não sair do lugar quando eu estiver cortando. Gente, eu aproveito pedra, tudo que eu tiver aqui no meu fabrico, eu aproveito pra colocar de peso, para não sair do lugar enquanto eu estiver cortando. Vamos lá cortar? 1 centímetro de margem de costura, viu? Se você quiser medir exatamente, é só colocar a fita métrica. Coloca a fita métrica e vai marcando com um gizinho aqui na lateral. Eu já tenho mais ou menos a base e já vou cortando direto, olha só. Mas você pode posicionar a fita aí, ó. Vai com a tesoura direitinho, ó, pra ir medindo os 1 centímetro, pra você não perder sua modelagem se acabar cortando rente com
a modelagem. Pra você não perder seu tecido se cortar rente com a modelagem, tá certo? 1 centímetro aqui embaixo que vai ser a bainha. Cortei aqui as costas da saia. Meu Deus, tem uma pingueira bem aqui em cima da modelagem. Vou cortar logo antes que molhe mais. Essa parte aqui de corte, gente, vocês já sabem, né? Já mostrei a posição, sempre pra cima, no sentido do comprimento do tecido, a posição que posiciona a modelagem. E pra cortar, deixando sempre 1 centímetro de margem em todos os lados da modelagem, tá certo? Então eu vou adiantar o vídeo pra não ficar muito comprido, tá bom? Agora vamos costurar nossa peça, meninas. Olha só, eu juntei aqui, ó, as costas com a frente da saia, direito com direito. Aqui eu vou costurar a lateral. Juntei aqui, ó, parte da lateral do cós e vou descendo. Vou costurar toda na máquina reta. Gente, primeiro deixa eu falar pra vocês. Como esse tecido tem um pouco de elasticidade, ele estica. Se eu costurar somente com linha, pode ser que fique partindo. Pode ser não, vai ficar partindo quando a gente for vestir a peça. Então, eu fiz assim, eu coloquei na bobina fio de overlock, que é esse aqui, gente, fio de overlock na bobina. E a parte de cima, eu tô costurando com linha normal, linha comum, tá certo? Porque o fio de overlock ajuda a dar elasticidade no ponto e não vai ficar partindo quando eu for vestir, tá certo? Pronto, meninas, costurei a lateral. Agora eu vou fazer o zigue-zague, que é pra fazer o acabamento da peça. Esse lado aqui também vou passar o zigue-zague. Agora aqui a bainha, eu vou dobrar 2 vezes e vou costurar com a costura reta. Dobro uma vez, dobro outra e costuro. Vou arrumando direitinho, porque tecido que tem elasticidade, ele foge muito. Então, vá segurando o tecido, vá guiando com calma, que a máquina costura. Caso você tenha máquina overlock, aqui é somente passar o overlock, depois passa a costura reta por cima, tá bom? Passa o acabamento com overlock, vira uma vez e passa a costura reta. Mas, como eu tô fazendo com a máquina doméstica, eu tô ensinando a vocês como fazer pra quem só tem a máquina doméstica em casa, tá certo? Você não vai deixar de fazer sua peça por causa disso. Você vai fazer do mesmo jeitinho. E não é porque você só tem uma máquina doméstica em casa que você não pode ganhar dinheiro com isso. Pode sim, gente. Você pode fazer conserto, pode fazer peças completas também.
com um acabamento no zigue-zague, tá certo? É só prática, é só praticar que você vai aprendendo as técnicas, vai aprendendo passo a passo, você mesmo vai desenvolvendo novas técnicas e você vai fazendo suas peças tranquilamente. Não precisa começar com máquinas industriais, gente. Máquina industrial, a gente usa assim, quando a gente já tem uma demanda de pedidos, já que você quer ganhar dinheiro com isso. E você já pode comprar sua máquina. Enquanto isso, comece com a máquina que você tem. Uma máquina doméstica. Eu comecei no ramo de costura com a máquina doméstica fazendo conserto. E fui comprando minhas máquinas devagarzinho. Hoje em dia eu tenho todas, graças a Deus. Mas eu te ensino a fazer com a que você tem também. Olha só como ficou a bainha, tá vendo? A bainha na máquina reta. E olha só a elasticidade que dá, porque eu coloquei o fio na parte da bobina. Agora vamos fazer o cós. O cós frente é reto e o cós das costas, ele tem elástico. Aí eu dou um pique aqui na lateral, ó, dobro ao meio aqui na lateral. Dou um piquezinho pra marcar o meio de um lado, do outro também, dobro aqui na lateral. Faço a mesma coisa, só pra marcar o meio pra gente posicionar o elástico e não ficar torto. Cadê meu elástico? Eu tenho um elástico de 5 centímetros e elástico de 4 centímetros. Deixa eu ver o que fica melhor, pra eu conseguir dobrar. De 5 tá bom, pronto. Vou colocar o elástico de 5. Meu critério para cortar o elástico, eu sempre meço o meio e coloco mais 4 dedos, tá bom? Isso eu meço para fazer peças para mim, viu, gente? Para loja eu tenho a medida industrial, tá certo? Para loja é diferente, mas como eu tô fazendo para mim, você tá fazendo para você também, você vai medir dessa maneira, tá bom? Para loja, normalmente você mede a cintura e diminui 25 centímetros. Normalmente é isso que a gente, esse critério que a gente usa pra colocar elástico na cintura do cós das roupas da loja, tá bom? Prendi de um lado, agora ó, coloco no meio no pique, dobro o tecido, o elástico vai ficar no meio. E eu passo a costura aqui na lateral, segurando o elástico que tá no meio, entre um tecido e outro. Estão vendo? Segurei o elástico. Agora eu vou colocar ele como se fosse agora um canal. Eu vou vir aqui, ó, o elástico tá chegando até aqui, viu, gente? Eu vou sentindo com a mão e vou passar a costura bem na lateralzinha dele, sem pegar em cima dele com a costura, senão eu não vou conseguir distribuir o franzido. Vou arrumando aqui, arrumando o elástico. Vou sentindo ele aqui onde ele tá e vou costurando sem costurar por cima dele. Vai ficar do lado da costura bem no final do elástico, sem pegar em cima dele. Todo cuidado é pouco. Vamos devagarzinho. Não tem pressa, que a gente vai chegar lá. Vá arrumando e vá costurando. Essa costura é para o elástico não ficar virando, revirando dentro do tecido, não ficar torto. É só para prender o elástico. E ele vai ficar todo distribuído por igual dentro da peça. Deixa eu puxar aqui. Olha só, tá vendo que eu tô conseguindo puxar ele porque ele não está preso. Ele tá solto dentro do tecido. Pronto, agora eu distribuo o elástico aqui direitinho. Peraí que aqui ele entrou. É só puxar aqui. Porque eu tenho que distribuir o franzido dele pra passar a costura agora por cima dele. Ó, pronto, ó, tá vendo? Tá distribuído. Agora eu venho com a costura aqui. Vou passar uma costura em cima, outra mais ou menos aqui e outra no meio. Pra o elástico ficar bem pregadinho. Como o tecido é grosso, não ficar aquela coisa assim, ó, volumosa. Eu vou rebater com a costura por cima dele, pra ele ficar bem distribuído e ficar um acabamento bem feito. Do elástico rebatido dentro do tecido.
Pronto, olha só o elástico como fica bem rebatidinho, bem distribuído, estão vendo? Pra isso que servem essas costuras por cima. Eu passei 3 costuras por cima e uma costura na lateral do elástico, pra deixar ele certinho aqui dentro do tecido. Agora eu venho com a frente, olha só, coloco o lado do avesso pra cima, ó, o meio, aqui, ó, o meio da lateral aqui da frente do cós. Vou colocar aqui em cima, bem no meio aqui, ó, do cós das costas e envolver. Ó, o cós das costas vai ficar no meio, agora eu passo a costura. Pra prender aqui a lateral do cós das costas no cós da frente. Como o tecido é grosso, a máquina fica sem força, mas é só dá uma ajudinha, viu, gente, que ela vai. Dá uma pontinha, dá uma ajudinha que ela vai. Mesma coisa aqui desse lado. Ó, a costura vai ficar bem feita e embutida. Pronto. Aqui é só virar, que já tá pronto o cós da saia. Agora eu vou unir na saia. Olha só. Deixa eu achar aqui onde é a frente e onde é as costas. Lembra que a frente tem mais curva e as costas tá mais reta, né? É só colocar aqui o cós que você vai achar onde é as costas. Olha só, a frente tá pra minha frente, ó. E as costas desse lado, porque a costura aqui, ó, das costas tá passando, porque as costas é mais larga. Então, eu vou posicionar o meu elástico. A frente vai ficar aqui, pra frente, e as costas pro lado das costas. E vamos costurar aqui na máquina o elástico na saia. Eita. Pronto. Agora eu vou distribuir pra ficar todo por igual o elástico na saia. Só unir aqui, gente, na lateral, ó. Costura com costura, costura da saia com a costura da lateral do cós. E vou... Eita, nem segurei. Pra isso não acontecer, gente, é só sempre que você prender o tecido na máquina, coloque o tecido debaixo do calcador e coloque a agulha dentro do tecido, estão vendo? Agora vai prender, ó, deixe sempre dentro do tecido, porque quando você estirar a peça que tem elástico, ela não vai soltar como soltou agora, tá bom? Olha só. Costura com costura, costura da lateral do coxa, uma costura da lateral da saia e vou distribuir o elástico aqui, ó. Achei aqui o meio, prendi, agora eu vou distribuindo direitinho pra que a costura não fuja. Que a costura pegue o cós, o tecido do cós com o tecido da saia. Não fique fugindo, tá bom? E vai ficar todo franzido por igual, porque eu distribuí o tecido. Ó, vou de novo aqui na lateral. Distribuo novamente, aqui. Seguro. Ó. Segurei aqui. Sempre certifico de que o tecido de baixo, eu tô vendo ele aqui, ó, por baixo, pra que ele não fuja. Vou distribuindo a mesma coisa, continuo do mesmo jeito, ó. Lateral com lateral, lateral do cós com lateral da saia. E vou distribuindo. Vou costurando, distribuindo com calma, não tem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Vá com calma que você vai chegar lá. E o segredo para você ser uma costureira profissional é somente praticar, gente. Estou dizendo por experiência, eu costuro desde pequena. Não é somente fazer curso. Faça curso, aprenda as técnicas e desenvolva as suas praticando. Somente isso, praticando. Você vai descobrir a melhor forma de fazer a mesma peça que eu tô fazendo com prática. Entendeu? Só praticando. Você vai começar fazendo do mesmo jeito que eu tô te ensinando, mas depois você vai descobrir suas técnicas também. Praticando. O segredo é isso, pra tudo na vida. A gente só aprende a ser um profissional em qualquer área praticando. Então, o segredo é estudar. Do mesmo jeito que eu distribuí as costas, gente, eu distribuo a frente também, certo? Vou distribuindo, vou unindo costura a costura, lateral com lateral, pra ficar certinho. Isso é segredo de qualidade, costura unida. Pra ficar rente. Ó, costura com costura lateral, ficar rente, ó, certinho, estão vendo? Aqui na lateral. Vão distribuindo direitinho pra ficar franzido por igual. Apesar de que na frente, o cós da frente é reto. Mas ele tem que ficar distribuído por igual. Agora eu vou fazer o acabamento, que é no zigue-zague. Vou botar ponto de zigue-zague. E vamos embora. Zigue-zague, zigue-zague. Passar a costura com zigue-zague em toda a lateral do cós.
Pronto, aqui já tá feita a nossa saia. Vamos agora fazer o top tomara que caia. Nossa batinha, na verdade, né? Olha só. Vamos montar aqui primeiro, ó, frente, lateral da frente, meio da frente. Cadê? Outra lateral. Deixa eu achar aqui, ó, aqui, outra lateral. Aqui. Vou colocar frente com frente e vou costurar aqui, mesma coisa aqui, ó. Frente com frente e vou costurar aqui de um lado e de outro. Vamos lá? Costurei um lado, agora o outro. A parte arredondada, viu, gente? Que é a parte que vai ser, que vai ficar em cima do seu seio. Essa parte vai encaixar direitinho no seu busto. Pronto, aqui, ó, chega, deu a curvinha já, estão vendo que já deu a curvinha aqui? Ó, mesma coisa que eu fiz de um lado, vou fazer do outro lado, que aqui é o forro. Ó, casar aqui, ó, as laterais e vou costurar aqui ao lado. Frente com frente e costura aqui pra unir as duas peças. Essa é a frente do busto. Agora eu vou unir os dois, gente, a frente e o forro. Vou unir aqui na parte de cima, passar a costura reta também. Agora eu vou rebater a costura, gente. É só dobrar aqui, ó, a costura pra um lado. E pra esse lado que você dobrar, você vai passar a costura rebatendo por cima, tá certo? Pra prender a costura de dentro. Vamos rebater. Isso é bom pra que não fique revirando quando você for vestir a peça, tá certo? Vá trazendo a costura de baixo, arrumando e rebatendo. Vá arrumando ela pro lado que você tá costurando e rebatendo. Esse lado que você tá rebatendo vai ser o lado de dentro, vai ser o lado do forro. Por fora vai ficar arrumadinho, sem ficar revirando a costura de cima do seu busto quando você vestir. Pronto, rebati aqui, olha como fica. Essa parte aqui é a parte de dentro, olha só, dá pra ver aí. Olha só, fica rebatidinho aqui, ó, do lado de dentro. Tá vendo a costura rebatida? Essa parte aqui vai ser a parte de dentro, o forro, tá certo? Do lado de fora não vai dar pra ver nada. A parte da frente vai ficar retinho, sem ninguém ver nada de acabamento. Agora, bora costurar a bata, o elástico aqui. Vou colocar o elástico, cortar os elásticos e colocar aqui nas costas. Agora, vou costurar a parte de baixo do babado da bata. Aí, eu vou unir a lateral aqui dele. Costura reta e acabamento. Gente, nessa parte do busto eu não dei acabamento porque ele é todo embutido, viu? Tem a frente e tem o forro. Então não precisa costurar, fazer acabamento por dentro porque ele vai ficar todo embutido, tá bom? Já aqui na lateral vai precisar, porque a lateral não tem forro. É o babado, não tem forro. Então precisa sim de acabamento.
Toda a costura bem feita tem acabamento, viu, gente? Aqui a outra lateral. Vou costurar também e vou fazer acabamento nas duas partes. Nos dois lados que eu tô unindo. Pronto, agora eu vou passar o acabamento que é o zigue-zague. Aqui do outro lado que eu uni também vou passar o zigue-zague. Agora eu vou posicionar aqui pra você ver como é a bata. E aqui é o meio das costas, onde tem a abertura que eu falei. Eu vou dar a bainha aqui. Dobro duas vezes, viu, gente? Igual eu dobrei a bainha da saia. Dobro uma vez e dobro outra. E passo a costura. Que fica a costura bem feita, sem precisar de usar overlock. Não tô fazendo zigue-zague aqui nessa costura, gente. Vou explicar pra vocês. Porque aqui pode ser que o tecido, a malha, como tem elasticidade, pode ser que fique ondulado, entendeu? Então, pode ser não. Provavelmente vai ficar com ondulação, porque tem elasticidade. Se eu passar o zigue-zague aqui e for passar a costura por cima pra fazer a bainha, vai ficar feio, vai ficar franzido. Então, é melhor fazer como eu tô fazendo aqui. Dobra duas vezes. Dobra uma vez, dobra outra vez e passa a costura reta que fica bem feito. Sem colocar o zigue-zague. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Do recorte das costas. E na bainha da barra também. Só que na bainha da barra eu vou fazer a bainha de lenço. Que é aquela bainha fininha que você dobra uma vez, passa a costura, dobra outra vez e passa novamente. Bainha de lenço, viu? Isso vai ser na barra. Vocês vão ver aqui como é que eu faço. Agora, ó, terminei aqui a lateral. Agora vou pra bainha, ó. Dobro uma vez e vou costurar ela toda. Ó, ela fica querendo fugir porque é malha, gente. Tenham paciência, coloca a agulha dentro do tecido pra ficar mais fácil. Dê uma ajudinha aqui, caso ela não queira costurar no início. É só você dar uma ajudinha. Vai costurando. Todinha, arrumando. Porque essa costura aqui é mais fininha. Pra ficar com efeito bainha de lenço. Pronto, passei a primeira costura, agora eu vou passar outra costura por cima dessa. Aí você pode se perguntar, por que eu não passei logo, virei duas vezes e costurei logo, né? Porque é bainha de lenço, gente. Bainha de lenço é mais fininha. Aí se a gente for virar as duas vezes, fica complicado, fica fugindo, porque esse é um tecido de malha, além de esticar, ele é mais grosso. Aí fica complicado a gente conseguir costurar ele virando as duas vezes de uma vez só. Então vá devagar, não tem pressa, como eu já falei pra você. Faça um lado, faça outro. Aqui você está aprendendo. Quando você pegar prática, você vai fazer com mais agilidade.
Pronto, agora eu vou colocar o elástico nas costas, gente. Se você tem elastec e quiser colocar o elastec na bobina e costurar, tudo bem, que é fácil. É só encher a bobina, em vez de encher com linha, enche com o elastec. Mas eu prefiro colocar elástico, até porque esse tecido é mais grosso. Eu não gosto de trabalhar com elastec. O elastec se esgalça muito rápido. Eu prefiro medir assim, na costura, na máquina de costura doméstica. Eu meço de um lado pro outro, ó. Ao invés de cortar ele todo, eu meço o meio mais 4 dedos e corto. Eu faço isso. São quantos elásticos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes que eu vou cortar, né? Aí eu já faço aqui, corto as 5 vezes. Pronto, já tem 5. Vamos costurar. É só colocar o elástico no pique que a gente fez, lembra? O pique serve pra isso, pra direcionar pra onde vai, sem sair do lugar. Primeiro você prende o elástico, certificou que prendeu, estica ele e prende do outro lado do pique. Olha só outro pique aqui, ó. Prendi aqui, ele vai ficar retinho no tecido, eu só venho costurando, só posicionando pra que ele não fuja. Olha como é fácil. Estão vendo como fica? Olha só. Agora venho com o próximo, mesmo jeito. Posiciono ele no pique. Prendo com a máquina. Dou um pontinho pra prender ele aqui. Tô segurando a linha pra não fugir da agulha. Olha. Dou uns pontinhos aqui pra prender o elástico no tecido. Agora eu estico ele até o pique do outro lado. Ó. Prendi aqui com a mão, estico o tecido, vou arrumando direitinho e costurando. Olha só, aqui eu já prendi, é só esticar por igual. Só isso, gente. Olha como é fácil. Esse elástico é elástico de 3 milímetros, viu? Terceiro elástico agora, a mesma coisa. Prendo de um lado, prendo de outro com a mão. Estico direitinho, olha só. E vou distribuindo. Ó, segura aqui de um lado, já prendi. E é só deixar o tecido estiradinho e vem costurando. Agora aqui a quarta fila de elástico. Mesma coisa. Prendi e vou estirando. Puxo de um lado e de outro. Peraí. Ai, tira essa fita médica do meu pescoço, tá me atrapalhando. Vamos continuar? Agora o último elástico. E aqui em cima, ó, é onde eu vou colocar o elástico normal e revirar. Aqui, olha só, já preguei os elásticos todinho, tá vendo? Como foi fácil. Agora eu vou pegar elástico de 1 centímetro, que eu tenho aqui, e vou colocar aqui em cima e vou revirar. Aí, pra esse elástico de 1 centímetro, eu meço o tamanho do elástico que eu já coloquei. Porém, ainda vou cortar menor, viu? Porque esse elástico de cima tem mais elasticidade que o outro. Aí, eu diminuo aqui os 3 dedinhos
Para que quando eu distribuir em cima, ele fique o equivalente à mesma elasticidade que os outros que eu já coloquei, os outros mais finos, viu, gente? Eu vou colocar ele aqui, vou prender primeiro com a costura reta. Já posso ir prendendo no zigue-zague, né? É mesmo. Vamos lá, prender logo no zigue-zague. Pronto, eu vou prendendo com acabamento, depois eu rebato. Viram o que eu fiz? Prendi ali com a máquina, segurei aqui no canto de cá, distribuí aqui, ó. Segurei aqui no meio e vou, ó, distribuindo por igual, pra o franzido ficar por igual, viu, gente? A peça fica toda bem feita. Capriche nos acabamentos de sua peça, que é isso que vai fazer seu cliente voltar a consumir com você. Pronto, prendi o elástico, agora eu vou rebater. Isso é dobrar. Dobrei aqui, ó. Dobrei aqui. Agora vou prender debaixo do calcador e vou costurar. É que tá querendo fugir. Às vezes é bom ter unha grande por isso, né, gente? A unha grande ajuda em alguns casos. Peraí que agora é costura reta. Pronto. Vamos lá, rebater todinho. Vai dobrando e arrumando. Ó, nem deixa pano de mais, nem pano de menos, ó. Vai certificando que o elástico tá estiradinho dentro do tecido e vai costurando. Rebatendo. Arrumando e rebatendo. Pra embutir aqui as costas na frente, eu pego a frente das costas com a frente da frente, ó. Junto as duas aqui, ó, no meio da costura, ó. Eu envolvo, passo a parte do forro pra a parte interna das costas, ó. Envolvi e vou costurar. Estão vendo? Vou prender aqui a lateral do busto da minha bata. Vou arrumando aqui direitinho, distribuindo e costurando a lateral. Essa costura lateral vai ficar toda embutida, bem feita, viu, gente? Ninguém vai nem ver essa costura, vai ficar toda por dentro. Olha só. Vou distribuindo e costurando. Costurei aqui a lateral. Agora eu vou costurar o outro lado. Ó. Tá vendo? A parte do avesso tá pra cima. Eu posiciono aqui, ó, no canto da costura. E coloco, ó, um lado por cima e outro lado por baixo. E as costas ficam no meio. Ó, o tecido das costas fica no meio, que vai ficar todo embutido e muito bem feito. Acabamento bem feito pra sua peça, pra sua cliente não colocar defeito. Ou você mesma, caso você esteja costurando pra você. Aqui eu tô focando em suas clientes porque eu quero te ensinar a costurar pra você ganhar dinheiro, como eu. Minha meta é essa, te fazer ganhar dinheiro com costura. Olha só, costurei aqui a lateral. Agora eu vou colocar do lado direito e vamos ver como ficou. Olha isso. Aqui tá a parte de cima do busto, olha só. Estão vendo? Olha a costura lateral como tá embutidinha, estão vendo? Toda embutidinha. Não dá nem pra ver a costura lateral, estão vendo como fica bem feito? Agora, aqui embaixo, eu vou unir os dois panos da frente, que é o forro e frente, pra não ficar fugindo, porque eu vou agora, depois que eu pegar aqui ele, só passar uma costurinha pra prender. Depois que eu prender, eu vou colocar agora a parte do babado da bata. Eu dou essa prendidinha aqui pra não fugir, já que vão ser 3 tecidos unidos de uma vez só. Eu dou essa costura aqui só de segurança. Pronto, uni aqui. Agora eu venho com a bata. Vou dar só uma costurinha aqui pra pregar aqui o meio dela, aqui nas costas. Tá vendo? O meio dela não é aberto das costas? Eu vou dar só uma costurinha aqui, ó, pra pregar, pra ficar fácil pra eu distribuir na parte de cima do busto da bata, entendeu? Eu vou unir agora a parte do babado com a parte do busto. Eu dei essa preguinha aqui, essa costura aqui, só pra ficar aqui, ó, fechadinho e facilitar pra que eu possa unir. Aí eu venho aqui no meio das costas, aqui, ó, junto costura lateral com lateral. Dou uma esticadinha pra achar o meio das costas, que achei. Dou um pique, porque nesse pique das costas é onde vai ficar a minha costura lateral que eu dei. A minha costura do meio das costas que eu dei aqui pra segurar, lembra?
Eu dei agora. Aí vou posicionar aqui, ó. Direito com direito. E vou costurar aqui, ó, ao redor. O babado no busto. Vamos lá. Vamos unir aqui as duas costuras. Agora eu vou, ó, já preguei lá. Agora eu vou unir aqui, ó, costura lateral com costura lateral pra ficar distribuído por igual. Nunca esqueça disso, gente. Sempre façam isso. Pra que toda a costura fique distribuída toda por igual. Não fique um pouco mais comprida que outra. Ó, cheguei aqui na lateral. Agora eu vou achar a outra lateral. Cadê a outra lateral? Aqui. Ó, um lateral com lateral. Distribui do mesmo jeito, ó. Distribui aqui e agora vou costurando. Costurando e distribuindo o tecido pra que não fique franzido. Ó, de novo aqui, lateral. Certifique que tá certinho a distribuição. Vou costurando. Agora aqui. Lateral aqui, ó. Vou casar costura com costura. Casar quer dizer colocar uma costura em cima da outra, viu, gente? Chama casamento de costura. Pronto, já uni aqui, ó. Mas antes de virar, eu vou passar o acabamento, claro, né, gente? Lembre-se que costura perfeita é com acabamento. Vamos lá, passar o zigue-zague. Pronto, já tá pronta a nossa peça, olha isso. Estão vendo? Aqui a bata com babado. E ali tá a saia. E aqui tá a saia já prontinha, gente. Vou vestir, vou mostrar pra vocês como fica no corpo, tá certo? Não gosto.